Ora, boa noite. Aqui estou eu, mais uma vez, e no quarto episódio das Histórias do Informático, do IT Memories. Na semana passada falei sobre Empatil, onde estive lá praticamente quase 2 anos, e não queria deixar de falar de algumas pessoas que acabaram por marcar essa experiência na Empatil, na fábrica das tintas, que foi o António Paulo, que na altura era o responsável pela fábrica em Palmela, que representava também, penso eu, o lado da Sonatil, e particularmente, não só a pessoa do Veríssimo, que foi até a pessoa que, enfim, me acabou por levar lá para a Empatil, mas principalmente o Barbosa, que era um indivíduo. A cabeça dele era quase um computador, portanto, digamos que o computador quase não era necessário estar lá. É um sujeito com um handicap, portanto, tinha a sua corcunda, mas um indivíduo com uma memória impressionante e que codejava de uma certa maneira o Engenheiro Girão, que era o chefe do laboratório. O Engenheiro Girão era uma personagem sui generis. Se os fabricos de produção para fazer as tintas tinham as suas fórmulas e a sua ordem de fabrico, né? E as instruções e as quantidades, ele tinha a particularidade de assinar. Só que ele nunca assinava duas vezes da mesma maneira. Se estivesse a fumar, pegava no cigarro e perfurava o quadradinho que era da sua responsabilidade de assinar. Portanto, ou furava, ou com uma caneta furava, com agrafador, nem que fosse com um bocado de tinta, com o dedo, e punha lá a impressão digital. Portanto, era uma pessoa muito sui generis, com um espírito de humor fora do comum e com um grande saber, e que aumentava ali uma dinâmica muito grande à fábrica. E não queria deixar de mencionar essas pessoas que marcaram. Lembro-me de alguns colegas, do Miranda, da Maria José, da Graça, provavelmente a Paula Salvo Erro, da recepção. Portanto, provavelmente vão-me falhar de mais alguns nomes. O Macau, do laboratório, o indivíduo que já não vejo desde a altura. Mas a verdade é que, como eu vos disse, eu sempre trabalhava também por fora e fazia sempre programação. E há um dia que vou numa conversa com um dos técnicos, e que me disse que havia uma máquina que tinha sido acabada de ser vendida para uma empresa chamada Propan. Depois, mais tarde, passou para Bansfield, e depois estava a ver Mauro Fermentos e Lallemand, que é hoje o nome atual. E digamos que fui fazer o meu pescate de fazer uma aplicação de salários e um programa de contabilidade. E pronto, basicamente ia sempre lá ao final do dia, pronto, entregava fazer o que tinha para fazer em termos de programação. E há um dia que, numa conversa normal que se tinha sempre, reparei que a pessoa que estava a trabalhar com o computador estava grávida, e o computador na altura era uma máquina eletromecânica, também da Philips, que era o P353, a cartões perfurados. Infelizmente não tenho nenhum cartão perfurado da altura. E, e tinha reparado num anúncio de uma empresa industrial que estava à procura de alguém para trabalhar lá, nesse anúncio do Setubalense. E eu, na altura, por associação, perguntei: desculpa lá, este por acaso anúncio não é vosso, daqui da Propan? Porque eu reparava que aquela moça estava grávida. E quando me dizem: não, efetivamente o anúncio é para aqui, para a Propan, mas essa pessoa vai para o estrangeiro, e portanto estamos aqui numa vaga em aberto. E eu perguntei se eventualmente poderia concorrer, até porque eu, na altura, na Empatil, já tinha feito o que tinha para fazer, não havia muito mais. O tal sistema 34 nunca mais vinha, ou o NCR nunca mais vinha, ICL. E a verdade, pronto, na altura a vaga era para o operador, mas tendo em conta que eu programava, na altura falámos, salvo erro, com o João Baila, que era o diretor financeiro, e
E acontece que chegámos ali a um entendimento e digamos que a questão é que eu ainda ia ganhar relativamente mais do que estava na Empatil e acabo por entrar na Propam em, salvo erro, em abril de 83. É curioso que no meu primeiro dia de trabalho na Propam dou de caras com uma moça que foi minha colega de escola e hoje uma grande amiga, que é a Mika, que ainda hoje continua lá, portanto, desde abril de 83. Portanto, é fácil de fazer as contas, não é? 37 anos. E, e foi muito curioso. E pronto, eu comecei lá a trabalhar. Tenho lá umas peripécias muito engraçadas. Uma delas foi o primeiro programa que implementámos lá, e que, portanto, foi o que eu fiz, era o programa de fazer salários. Não é? E a história é muito curiosa. Ali na Propam eu tenho histórias muito estranhas que irei contar. E tenho aqui, na minha presença, tenho o recibo de ordenado que eu, na altura, este foi o último documento que foi impresso por essa máquina eletromecânica P353 por cartões perfurados. É o último ordenado. Foi o último processo que essa máquina fez. No mês seguinte, aliás, no segundo seguinte, essa máquina saiu de lá, entrou a tal máquina que estava lá numa sala ao lado para terminar a programação. E esta história deste recibo é que o meu recibo não saía. Portanto, saíram os recibos de todos os empregados da Propam, menos o meu. E, na altura, ao fim de algumas tentativas, a passar os cartões perfurados, finalmente a máquina imprimiu o meu recibo. E, na altura, falava-se da brincadeira que... E há muitas histórias dessas, e vocês devem imaginar, de que provavelmente esta máquina, o P353, como iria ser substituído por uma máquina nova, do qual era eu que estava a fazer a programação. Portanto, digamos que dizia-se na brincadeira que era ali enfim, algum feitiço que estava ali a acontecer, que a máquina que ia ser substituída não me queria processar o meu último recibo. Curiosamente, né, tenho aqui o recibo da Empatil, portanto, com outro tipo de tecnologia a ser impresso, né, que também esta era num Burroughs que servia para o efeito para fazer, na altura, o processamento dos ordenados. E, curiosamente, este recibo que eu acabei de vos mostrar acaba por ser substituído depois por este, que, digamos, já foi feito por mim, o programa foi feito por mim e portanto, já foi com outras técnicas e portanto, é giro ver ainda os valores dos ordenados na altura e eu também não me queixava. Digamos que esta talvez tenha sido a primeira história ali da Propam, que foi muito interessante na altura. Passado pouco tempo, o pessoal todo vinha de Lisboa. Era eu e o Francisco, salvo erro, éramos os únicos de Setúbal e a Micá. E eu era dos primeiros a lá chegar. A Propam estava situada, ainda está situada, mas só que já perdeu aquela beleza que tinha na altura na zona da Casfarra, que vai de Setúbal para Sete Nave. E tinha umas paisagens incríveis. Digamos que do edifício para via-se Troia, via-se o Porto do Sol, via-se os golfinhos, via-se os mergulhões, via-se as tempestades, quando chovia e trojava, mas também a calmia do Rio Sado. Era giro ver os golfinhos a comerem os chocos, as suas estratégias. E vimos da nossa janela, digamos que a linha reta talvez fosse uns 6, 7 metros da janela ao rio. Havia ali um cais de embarque da própria Propam e digamos que o local era muito aprazível. Hoje, infelizmente, com o parque da Alta Europa, portanto, todo aquele espaço foi retirado, portanto, há ali a zona de estacionamento da recepção e de onde os carros vão depois para os barcos para serem transportados, mas realmente naquela altura o local era muito aprazível. Eu era quase sempre dos primeiros a chegar, muitas vezes ia de bicicleta, era outra qualidade de vida, e digamos que houve uma vez o pessoal de Lisboa esqueceram-se das chaves lá no trabalho, as chaves do trabalho em casa, o baila, e não vi chaves para entrar. Eu, na minha leve inocência de tentar fazer qualquer coisa de bom, pego nas minhas chaves
E com a minha chave de casa consigo abrir a porta. Consegue-se abrir a porta. Estávamos todos ali à espera e abriu-se a porta principal dos escritórios da Propam. Uma porta de ferro, enormíssima. E a minha chave abriu a porta. Azar dos azares, passado umas semanas, a empresa tinha sido assaltada e entraram na tesouraria, parece que na altura roubaram algum dinheiro e, claro, eu fui ouvido pela polícia porque eventualmente acabado de chegar àquela empresa há poucas semanas e dá-se este assalto e, claro, mais que provado que não tinha sido eu mas pronto, um episódio muito caricato que portanto, não só pôs causa, não chegou a pôr em causa a minha confiança, antes pelo contrário, foi redobrada e ainda até hoje as pessoas sentem isso por mim. E realmente a Propan foi uma escola a vários níveis, a nível de pessoas, a nível profissional, passei ali várias etapas, ao ponto de, em determinada altura, enfim, chegamos sempre a uns patamares e já não se conseguia evoluir mais e digamos que acabei por encontrar. Há pouco andava a fazer umas arrumações, que desconfiava que tinha os papéis, mas eu não sabia onde é que os tinha. E encontrei, curiosamente, o meu contrato de trabalho com a Propan. Curiosamente, encontrei uma ata, enfim, de um documento que, quando eu, em 86, tive uma proposta da Refriz, da Coca-Cola, e que na altura era um desafio brutal. E, portanto, demiti-me da empresa, demiti-me da Propan. E no dia em que quase no meu último dia de trabalho, recebo uma chamada da Refriz a dizer que afinal o lugar que a Refriz ia ter disponível, como tinha uma outra empresa do grupo e o responsável pela informática da outra empresa tinha sido absorvido pela Refriz, portanto a Refriz iria ter 2 diretores de informática. Claro que isso, como devem imaginar, mesmo aos dias de hoje, está sempre às a grandes chatices e digamos que na altura acabo depois por não aceitar a ida para a Refriz e tenho que voltar atrás. Então lembro perfeitamente desta situação que meteu a administração da Propan na altura e tenho aqui realmente um parecer na altura do João Balha, que era o diretor financeiro, para a administração, em que uma carta muito engraçada e que no fundo é muito tocada, porque acaba depois por o Conselho de Administração da Propan aceitar a minha reintegração e quando na altura, inclusive até já tinha uma pessoa para me substituir, o Adelino, e curiosamente o Adelino até depois acaba por ficar, sabe, o Adelino na altura trabalhava na IMA e acaba por ficar os dois, porque entretanto depois acontece outra história que já vou contar. Mas este também foi um momento muito marcante da Propan e que realmente, enfim, quando nós somos bons profissionais e deixamos rastro e as coisas são feitas com a maior honestidade e com a maior abertura possível, tudo é possível e tudo é entendível. Curiosamente também encontrei aqui alguns documentos do aumento que passava a ter, do empréstimo que uma vez fiz, uma comunicação interna dos ordenados que eu passei a ter, mas aqui realmente a Propan passa por um processo curioso, que eu não sei agora a data certa, que foi a compra. Portanto, há uma multinacional australiana que compra a Propan e, passado pouco tempo, aparece o Mr. Salver Schmidt, Mr. Stuart, que era escocês, que passou a ser o diretor-geral da Propan e que naquela altura passou a chamar-se Mauri Fermentos. E era escocês e lembro perfeitamente
estava eu sentado no meu gabinete, com vista para Troia, e aliás é a fotografia que está no YouTube sempre nestes meus vídeos, e lembro perfeitamente, ele apresentou-se, eu apresentei-me, e faz-me uma pergunta tão simples que era o que é que achava que devia ser feito para melhorar a informática na Propan. E eu tão simples disse a ele, olha, eu vou abrir esta janela, a janela que dava para o mar, para o rio, e o senhor ajuda-me a pegar neste computador e mandá-lo janela fora. Digamos que houve ali um riso. E, claro, era um tema que já se tinha falado, é um tema que tinha que se fazer, tinha que haver uma mudança na Propan, havia muita coisa para fazer em termos informáticos. Cheguei a fazer não só portanto, os recursos humanos e a contabilidade, a própria faturação, o controle de produção, que era dos melhorantes, havia um melhorante que era o próprio Amil GT4, nunca mais me esqueci, para dar, salvo erro, para dar cor ao pão, era o fabrico do fermento para o pão, e digamos que havia muita coisa para ser feita. E o computador também tinha as suas limitações, já estamos a falar de 85, 86. Como vos disse, eu saí da Empatil em 83, também já com as suas limitações, com aqueles tais 8 capas de memória a programar. Digamos que eram computadores que se aguentavam há alguns anos. Mas a verdade é que as empresas, à medida que vão se informatizando, vão percebendo o potencial que as máquinas que faziam contas e tinham algum automatismo de cálculo e impressão rápida, que era possível fazer muita coisa. E digamos que nesse ano, em 86, depois foi tudo em 86, sou convidado a então ir à Inglaterra, à fábrica que eles tinham, onde faziam a produção do leite, do fermento, era como se fosse leite, portanto, os vendedores distribuíam o fermento em modo líquido, não era como em borro de tipo lingote, que era aqui em Portugal que se fazia. E então convidaram-me a ir à fábrica em Hull, no norte de Inglaterra, para cima de Leeds, e a história é muito caricata, porque eu ia um par de dias, foi 86, porque foi no ano do campeonato do mundo de futebol, no caso do Saltilho, lembram-se? E fui então para Londres e tinha indicações de que, quando à chegada ao aeroporto de Heathrow, tinha alguém à minha espera. E que eu ia ter uma reunião com o tal Sr. Schmidt, que era o diretor financeiro da empresa. Bom, assim foi. Cheguei a Londres e alguma multidão, como costumo nos aeroportos, já à procura de uma placa de dizer Mr. Mendes, pelo menos era o que eu calculava. E a determinada altura fiquei ali muito tempo à espera e não havia nenhuma placa a dizer Mr. Mendes. Até que, a determinada altura, vejo um senhor à corrida, baixinho, assim, muito curvado para a frente, com uma cara dos seus 50 anos, aproximadamente, com uma cara muito, muito vermelha, tipicamente alcoólica, e vejo o senhor à corrida e reparei no cartaz que dizia Mr. Mendes, trazia debaixo do braço, e eu disse, sou eu. E ele pediu-me desculpas, e pronto, tinha dificuldade em encontrar o local para estacionar o carro. E viemos na conversa, a falar do Mundial, de Saltilho. Foi-me levar ao hotel, estivemos a beber uma cerveja, e depois, no final, portanto, combinámos que no dia seguinte, portanto, à determinada hora, que tinha que estar preparado para fazermos a nossa viagem de Londres para Hull, e eu perguntei, de maneira normal, então, desculpa, e quando é que eu vou falar com o Sr. Schmidt? E ele, coitado, já era vermelho de natureza, ficou mais corado ainda, me pediu humildemente desculpas, porque o Sr. Schmidt era ele. Portanto, ele não se tinha, com aquela azáfama toda de ter chegado atrasado, não se tinha apresentado, e digamos que era o diretor financeiro, né? Uma pessoa que, enfim, era uma pessoa com uma caricatura muito curiosa. E digamos que foram uns dias lá em cima no norte, com uma história incrível. Imaginem o que é vir de Faro para Lisboa, num mapa que se pressupõe que não há a ponte 25 de Abril. Portanto, fomos dar a volta por Vila Franca. E quando estamos a passar, chegamos à zona de, mais ou menos, de Alcântara, e vemos que havia ali uma ponte da Almada para Setúbal. E portanto, foi o que aconteceu. E a reação dele foi pegar no mapa e mandar o mapa à janela fora do carro. E pronto, acabei por ver a fábrica, e na altura tinha um sistema 36.
E digamos que esse foi o grande impulso que a Propan acaba depois por ter, de quando eu regresso de Inglaterra. Tivemos ainda uma reunião em Londres com os responsáveis da IBM, algo relacionado com a conta da Burns Philp na Inglaterra, e depois tínhamos algumas indicações para, efetivamente, quando chegar a Portugal, e começámos a tratar da compra do sistema IBM 36. Portanto, digamos que não vou alongar muito mais, porque a partir do sistema 36 há algumas histórias de teclas marcadas aqui na cara, de desaparecimento de disquetes, de estar à espera horas e horas e horas por uma mensagem na consola que dizia Program Waiting for Disk Space. Digamos que o início de uma grande amizade com o Fernando Rosário. Portanto, há aqui algumas histórias que, efetivamente, para a semana que vem irei contar. A Propan tem de facto, um impacto muito grande em toda a minha vida profissional. Digamos que talvez tenha sido a empresa que mais me marcou. É a partir daí depois que eu também passo do salto para, por causa do 36, do salto para trabalhar para Lisboa. E digamos que por hoje não vos vou contar mais nada. Talvez aqui um pequeno detalhe, que é quando portanto, era o escocês, como disse, o Sr. Schmidt, a tomar conta da fábrica, e nós sabemos de histórias dos escoceses são avarentos, não é? E quando eu vim de Londres, esse tal senhor, o Schmidt, vinha comigo. Um episódio também no avião, em que de repente ele contar uma história que na África do Sul, a caminho da África do Sul, o avião abanou e que estava a beber café e que ficou com o café todo espalhado pela parte da frente do corpo e pelas calças. Ele acaba a dizer isso e o avião dá um solavanco e ele ficou todo cheio de café. Mas quando nós chegámos, passado alguns dias, fomos a jantar, eu, o Sr. Schmidt, o diretor financeiro, e o Sr. Stewart, que era o diretor-geral, e fomos jantar ao bar do Caracol, ao restaurante do Caracol, que havia ali ao pé da Anunciada. E lembro perfeitamente no final, ele pega num lápis, o Sr. Schmidt pega num lápis e desenha 2 bolos. Portanto, 2 rodas. Imaginem uma roda com 5, 6 fatias e uma roda com 15, 20 fatias. Algo assim parecido. E ele diz-me assim: Sr. António Mendes, imagino que são 2 bolos. Qual é a fatia que você quer? E eu disse na altura, da minha maior das inocências, como sou guloso e gosto de bolos, eu prefiro se calhar o bolo que tem menos fatias, porque as fatias são mais largas, são mais grossas. E diz ele assim: então pronto, é o que o senhor, a sua escolha é para explicar aquilo que vai acontecer na Propan, ou na Burns Philp, que é o seguinte: o senhor e mais 4 ou 5 pessoas, os seus ordenados vão passar para o dobro. E é proibido o senhor dizer o seu ordenado, seja a quem for. E é verdade, era eu que fazia, eu que puxava os ordenados na altura, e efetivamente o meu ordenado passou de 40 e tal contos para 90 e tal contos, e passou. Eu e mais 4, 5 pessoas na altura, e era eu que processava os recibos, as fichas de processamento estavam fechadas a 7 chaves, portanto ninguém tinha acesso. No dia a seguir ao ter-se processado os primeiros ordenados, já com os novos aumentos das tais 4, 5 pessoas, fui chamado pelo Sr. Stewart ao gabinete dele, e ele diz que lamentavelmente ele tinha perdido a confiança na minha pessoa, porque havia pessoas na produção que já sabiam que havia, quase eram as pessoas que tinham sido aumentadas para o dobro, quase todas para o dobro, e de quantas eram? Portanto, quase eram as pessoas. E portanto, se as únicas pessoas sabiam eram os próprios que tinham sido aumentados, e a diretora financeira e o Sr. Stewart, como é que
a produção, o pessoal da fábrica, né, já sabia. E, pronto, a única coisa, estamos a falar de aquela altura pós-revolucionária em Setúbal, como vocês sabem, e quem tem presente essa ideia, e digamos que tive que explicar que havia alguém na fábrica que tinha acesso a... tinha um familiar que trabalhava na Segurança Social e, portanto, era fácil telefonar para a Segurança Social e saber, na altura não havia a questão do RGPD, e era fácil saber a folha de processamento que era entregue na Segurança Social com os ordenados. Portanto, era fácil. Não havia dinheiros por fora, tudo era declarado. Portanto, era fácil. E eu depois de ter explicado isso a ele ficou muito boquiaberto. E então pediu que eu urgentemente marcasse uma reunião com o diretor da Segurança Social de Setúbal o mais rapidamente possível. E depois tive-lhe a explicar que, por lei, isso não era possível na altura. Não era possível ser feito. E, portanto, eram folhas de papel que eram entregues nos balcões da Segurança Social. E, portanto, qualquer pessoa da Segurança Social tinha acesso, qualquer pessoa podia abrir a boca, badalar e informar. Mas foi uma grande lição de aprendizagem, porque realmente, quando se tem esta responsabilidade ou esta confiança, mas pronto, eram as vivências da altura, estamos a falar de 1986, e eu por aqui termino. Já dei algumas dicas do que é que vai ser para a semana que vem. O mistério das disquetes desaparecidas vai ser muito curioso, e digamos que também foram momentos onde aprendi. Lembram-se qual era a ferramenta antes do Excel? Que se fazia as primeiras contas nos ecrãs com o DOS. Lembram-se qual era a ferramenta? Era o Lotus 1, 2, 3. E depois apareceu o 4. E depois apareceu o Excel. Obrigado pela vossa paciência em ouvir mais o quarto episódio da primeira temporada das Memórias do Informático. E para a semana há mais. E vou publicar no YouTube. E espero que me continuem a seguir no meu canal do YouTube, António Mendes, As Memórias do Informático. Obrigado e um bem-aja para vocês.